Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da nossa aula: revisar o conceito de reações de adição ou síntese, decomposição ou análise, simples troca e dupla troca, revisar o conceito de reação de oxirredução e compreender a relação entre reagente e produto e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as perguntas? Você sabe escrever uma reação química? Você sabe classificar as reações químicas? Então, olha só. Uma reação química é uma transformação da matéria, que ocorre mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias denominadas reagentes, resultando em uma ou mais denominadas produtos. Então, quando a gente tem uma reação química, a gente tem uma mudança qualitativa, ou seja, da maneira como os elementos estão se conectando, se ligando para formar os produtos. São representadas por equações químicas que mostram as fórmulas das substâncias participantes em proporções adequadas. Então, aqui a gente vai ter sempre primeiro reagente, seta, produto. E a seta a gente pode ler como a palavra formando. Então, os reagentes estão formando os produtos. Nesse caso, a gente tem 2H2, né, que é a fórmula molecular do gás hidrogênio, 1O2, né, um gás oxigênio, formando duas partes ali, 2H2O, fórmula molecular da água. E aqui embaixo a gente tem as bolinhas para representar essa equação. E essa equação aqui está devidamente balanceada, porque se eu tenho 4 hidrogênios desse lado, eu tenho 4 hidrogênios do outro lado. Aqui os hidrogênios estão ligados formando, né, o gás hidrogênio, e lá o hidrogênio está ligado ao oxigênio, né, formando a molécula da água. Então as quantidades são iguais, mas a qualidade e a maneira como eles estão conectados é diferente. E por isso, então, a gente está uma reação química balanceada e representada aqui. Essas reações químicas, ela tem algumas leis que elas seguem, né, para que funcione de maneira adequada. A primeira delas é a lei da conservação das massas, que é do Antoine Laurent Lavoisier, que é conhecido como o pai da química moderna. E a lei diz o seguinte: a soma das massas de todos os reagentes deve ser igual à soma das massas dos produtos. E é atribuída ao Lavoisier aquela frase bem famosa: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a gente consegue averiguar isso quando estamos fazendo o balanceamento e escrevendo as nossas reações químicas. Então, tudo que eu tenho de um lado lá nos reagentes, eu preciso ter do outro lado lá nos produtos, em termos de quantidade. Então, se é 4 hidrogênios aqui, 4 hidrogênios do outro lado. Se eu estou fazendo uma reação química, 50 gramas dos meus reagentes estão lá aparecendo somados, o meu produto tem que ter 50 gramas também, né? As coisas não podem se perder, elas são só transformadas. A próxima lei é a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust. Então, os produtos de uma reação são dotados de uma relação proporcional de massa com os reagentes. Então, são as proporções definidas nas quantidades quando eu estou fazendo, né, as minhas reações. A gente viu na reação anterior lá, eu precisava 2H2, né, duas partes de gás hidrogênio para formar as duas partes de H2O do outro lado lá nos produtos. E a próxima é a lei do Dalton, né, do John Dalton, lei das proporções múltiplas, que fala o seguinte: o coeficiente estequiométrico deverá seguir a atomicidade das moléculas existentes na reação, tanto no reagente quanto no produto. Então, o coeficiente estequiométrico é um número grande que a gente escreve na frente da fórmula molecular, e o índice, né, é o número que a gente escreve embaixo, né, bem pequenininho dentro ali da fórmula molecular, e eles devem ter respeitadas essas proporções. Então, um número grande na frente vai multiplicar o número pequenininho lá quando você for fazer o balanceamento. A classificação, então, das nossas reações. Há várias maneiras de classificar as reações, e uma delas relaciona o número de substâncias que reagem e o número de substâncias que são produzidas. Então, conforme esse critério, a gente tem reação de síntese ou adição. Então, numa reação de síntese, a gente vai ter sempre 2 ou mais, né, formando um, ou seja, vários reagentes que formam um único produto. Então, eles estão se adicionando, né, fazendo a síntese para formar um produto. Já nas reações que são de análise ou decomposição, eu tenho um que vai se dividir em outras partes, 2 ou mais. Então, eu tenho um reagente que se divide, né, em função da reação química,
em outros componentes, certo? E aí a gente tem o nome análise também, porque eu estou analisando de forma separada aquilo que antes estava junto. Então, reação de decomposição ou análise. Temos também reação de simples troca ou deslocamento, como a gente tem representado aqui, né? A gente vê que o C está aqui sozinho e o A e o B estão juntos, né? Depois ele tem uma troca, uma única troca, né? O C passa a fazer parte da fórmula molecular lá junto com o A da nova substância e o B ficou sozinho. Então, simples troca ou deslocamento. Deslocamos só uma posição. E reações de dupla troca, quando a gente está trocando todo mundo, né? Então, o A e o B aqui eram uma substância, o C e o D a outra. Lá na hora que tem os produtos formados, o A se juntou com o D e o C se juntou com o B. Então, teve uma dupla troca ali na posição dos elementos. Então, falando um pouquinho sobre as reações de síntese ou adição. Acontece quando duas ou mais substâncias originam um único produto. Reação utilizada nos flashes, né, das máquinas fotográficas descartáveis nos sinalizadores, que está na imagem aqui, é um exemplo de reação de adição. Então, a gente tem o magnésio sólido mais o gás oxigênio formando o óxido de magnésio. 2 que formam 1. As reações de análise ou decomposição acontecem quando uma única substância origina 2 ou mais produtos. E como exemplo, a gente tem o dispositivo de segurança que está no automóvel, né? O airbag, a reação que faz o airbag inflar. Então, a gente tem o NaN3 sólido, uma substância que se divide em duas, né? N2 gasoso e Na sólido. E a reação de análise e decomposição, algumas delas têm nomes específicos dependendo de como que ela ocorreu. Então, a gente chama de pirólise, a reação de análise que ocorre por meio do calor do fogo e é representado, né, pelo símbolo delta em cima da seta. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse composto, que é o CuNO3,2 sólido, que através do aquecimento se divide em 3 outros compostos. Fotólise é a reação de decomposição que acontece por meio da luz. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o H2O2, a água oxigenada, na presença da luz, se divide em água e oxigênio. E a eletrólise é a reação, né, de análise que ocorre por meio da decomposição através da eletricidade. Então, a descarga elétrica faz a separação. Então, o NaCl, através da eletricidade, se separa, né, em Na ali e o gás. Reações de simples troca ou deslocamento. Acontece quando uma substância simples reage com uma composta, originando uma nova substância simples e outra composta. Então, a gente tem substância composta, aqui o AB é substância simples C. O AC passou a ser a substância composta e o B passou a ser a substância simples. Então, por exemplo, o deslocamento do hidrogênio pelo zinco. Então, o zinco aqui sozinho, o HCl, substância composta. ZnCl2, né? O Zn passou ali junto com o Cl, então substância composta. O hidrogênio ficou sozinho, substância simples. As condições, então, para a ocorrência, né? No caso de uma reação desse tipo. Para que as reações ocorram, é necessário que a substância simples seja mais reativa do que o elemento da substância composta que será deslocado. Essa substância simples pode ser um metal ou um ametal, no caso ali de simples troca. E aí a gente tem a fila da reatividade dos metais, né, que compara, né, a reatividade deles. Então começa aqui com o potássio e termina lá com o ouro. Os metais menos reativos que o hidrogênio, né, como o cobre, o mercúrio, a prata, a platina e o ouro, são denominados de metais nobres, né, são os menos reativos. E a gente pode escrever dessa maneira também, né, os metais alcalinos e alcalinos terrosos são mais reativos que outros metais, mais reativos ali o hidrogênio, os menos reativos, os chamados metais nobres. E as reações de dupla troca? Quando duas substâncias compostas reagem, originando duas outras novas substâncias compostas. E um exemplo seria a reação de neutralização, como aqui, o HCl mais o NaOH, formando a água e o NaCl. Aqui a gente escreveu a água de uma forma um pouquinho diferente, mas está representada aí a molécula da água, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Para que a reação ocorra, é necessário que pelo menos um dos produtos, quando comparados com os reagentes, apresente pelo menos uma dessas características. Então, a formação de um produto mais fraco, ao menos um dos produtos deve ser mais fraco, ou seja, menos ionizado que os reagentes.
A formação de um produto mais volátil, ao menos um dos produtos deve ser mais volátil que um dos reagentes. Por exemplo, uma reação mais comum que satisfaz essa condição ocorre quando a gente adiciona um ácido a um sal do tipo carbonato, que tem o CO3,2-, ou bicarbonato. A gente vai ter a satisfação aí dessas duas ocorrências. A terceira, a formação de um produto menos solúvel ou insolúvel. Ao menos um dos produtos deve ser menos solúvel que os reagentes. O exemplo pode ser observado quando a gente mistura duas soluções aquosas de nitrato de chumbo e iodeto de sódio, que é o que a gente está vendo aqui na figura. E aí a gente tem um dos produtos, né, que vai ser formado, é menos solúvel, que a gente vê ali na cor diferente. Vamos fazer a atividade 1 agora? Classifique as reações inorgânicas a seguir em reações de análise, síntese, dupla troca ou simples troca. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, temos 5 reações aqui, vamos classificá-las então. Então a primeira, Na4Cl formando NH3 mais HCl. É uma reação de análise ou decomposição. Uma substância divide-se em duas substâncias de estruturas mais simples, então temos a divisão. N2 mais H2 formando NH3, reação de síntese ou adição. Duas substâncias reagem e produzem uma única substância mais complexa. No caso aqui, duas simples, formando uma composta. Na terceira, a gente tem o HNO3 mais o CaOH2, formando CaNO3,2 e H2O. Uma reação de dupla troca, né? Ou metatese, que é um outro nome que podemos observar em alguns livros,
para definir, né, reações de dupla troca. Duas substâncias compostas reagem, trocando entre si dois elementos, originando dois novos compostos. Então, composto, composto, e a gente observa a troca ali das posições, né? O cálcio se juntando lá com o NO3, né? E o OH aqui da base, né? Se juntando com o H lá da outra substância, formando a água. Na próxima aqui a gente tem Ki mais Cl formando KCl mais I, uma reação de deslocamento simples, né? Ou simples troca. Uma substância composta reage com uma substância simples e produz uma nova substância simples e uma nova substância composta. Então, substância composta, o Ki, substância simples, o Cl. Formou outra substância composta, KCl, e substância simples, o HI. A próxima, NO2, N2O4, uma reação de síntese, né, ou adição. Duas moléculas de NO reagem originando uma única substância que é o N2O4. Então, nesse caso, a gente tem dois aqui na frente, né, duas moléculas de NO2 que reagiram e formaram uma outra substância, certo? E aí, reação de adição. Vamos falar um pouquinho sobre reações de oxirredução agora. Então, olha só. As reações que envolvem perda e ganho de elétrons são denominadas reações de oxirredução. Tanto a fotossíntese quanto o metabolismo da glicose no organismo são exemplos de reação de oxirredução onde há ganho e perda de elétrons. Todas as reações de oxirredução ocorrem transferência de elétrons. E aí a gente tem aqui um esquema para observar isso aqui. Então a gente tem lá um reagente redutor, certo? Que tem o processo de oxidação, né? E ele vai transferir os seus elétrons. Quem que vai receber esses elétrons é a outra substância ali, que é a reduzida, que temos o agente oxidante que faz o processo da redução. Então, nesse caso aqui, o agente redutor era A2- e passou a ser o A0. Sofreu oxidação, essa espécie química que vai doar elétron para outra. O agente oxidante era B0 aqui e passou a ser a B2-. Sofre redução, espécie química que recebe os elétrons. Lembrando aqui que estamos falando de doar e receber elétrons, são cargas negativas. Então ele saiu de 0 e ficou um número menor, né? Sofreu redução, 2-, recebeu número negativo. Aqui oxidação, né? Era 2- e ficou 0, né? Perdeu seus elétrons e o número ficou maior. Regras, então, para a determinação do NOx das substâncias. Então, o NOx de cada átomo de uma substância simples é sempre 0. Então, o O2, substância simples, O3, S8, C, grafite, carbono diamante, substância simples, NOx, 0. O NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Então, quando o íon é formado por um único elemento, ele é monoatômico. E aí, a carga que está aqui em cima vai representar o seu NOx. Então, o K mais aqui é mais 1, Ba2 mais 2, F menos é menos 1 o seu NOx e assim por diante. Existem elementos que apresentam NOx fixo em seus compostos e temos também elementos que têm NOx variável. E aqui a gente tem um exemplo para determinar o NOx. Então, a ideia é a seguinte, ó, determine o NOx do fósforo dentro da substância H3PO4. Então, a gente vai lá, hidrogênio tem NOx fixo mais 1, o oxigênio normalmente, nas substâncias, ele aparece com menos 2. Então, eu coloco aqui mais 1, mas a fórmula tem um índice H3 aqui, então vai ficar 3 vezes mais 1, mais 3. Como eu quero descobrir o valor do P, eu vou colocar um X aqui para ele. O oxigênio valendo menos 2, o índice dele é 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Agora, eu vou transformar essa informação aqui de baixo numa expressão matemática bem simples, né, para encontrar o valor do X. Fazendo a matemática lá, eu tenho que o X vale 5, né? Então, mais 5 com mais 3, mais 8. Com menos 8, 0. Satisfez a nossa resposta, porque o somatório dos NOx em qualquer substância, né, tem que ser 0. Então, o NOx do fósforo é mais 5. E aqui a gente tem a representação de uma reação onde ocorre oxirredução. Então, a gente está olhando aqui o NOx de todos os elementos, né, que participam dessa reação. E a gente está vendo aqui, ó, que o carbono está em mais 4 e lá na outra substância ele apareceu com 0. Então, ele sofreu redução, né,
recebeu aí elétrons, reduziu o NOx. E o agente oxidante é a substância CO2, aonde o carbono está presente aqui, né, sofrendo aí, recebendo elétrons, porque ele era mais 4 e ficou 0, então ele recebeu os elétrons. E aí a gente vai olhando os outros elementos, aqui chegamos no oxigênio, certo? Ele é menos 2, lá do outro lado ele ficou com o valor 0, então ele sofreu oxidação, perdeu elétrons, aumentou o NOx, saiu de menos 2 para 0. E o agente redutor é o H2O, a substância onde o oxigênio está presente ali na parte dos reagentes, né? Note que agente redutor e agente oxidante são substâncias que fazem parte dos reagentes, certo? E a gente está notando aí a mudança de número de NOx nessa reação. Vamos fazer a atividade 2 agora? A reação que ocorre entre a fosfina e o oxigênio é representada pela equação química. Sobre esta reação, responda quais as substâncias são agente redutor e qual é a substância agente oxidante. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, o primeiro passo para resolver essa atividade aqui é ir colocando o NOx de cada um dos elementos químicos nas substâncias e observar o comportamento, se ele teve variação no seu valor ou não. Se você tiver na dúvida se o elemento que você está olhando dentro da equação ali, da substância, tem NOx fixo ou não, você algumas tabelas periódicas no verso da tabela traz essas informações aí dos NOx de todos os elementos da tabela, aqueles que são fixos e aqueles que são variáveis. Inclusive o NOx mais comum, quando é o caso dos variáveis também, vai estar lá no verso da sua tabela, pode procurar. Então aqui a gente está observando, né, que o pH3 sofre oxidação. Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho o P que saiu de -3 e lá do outro lado, nos produtos, aparece P2 aqui,
com NOx mais 5, tá? Então ele saiu de menos 3 para mais 5. Então, portanto, o agente redutor é o pH3, porque o fósforo que está aqui foi o que sofreu o processo de oxidação. O O2 sofre redução e, portanto, é o agente oxidante. E o oxigênio estava aqui, substância simples NOx 0, e depois, quando a gente tem a passagem dele para o outro lado, ele aparece lá com o valor de menos 2. Então, para ele, aí sofreu o processo de redução, então o O2, que pertence ali a um dos reagentes, é o agente oxidante dessa reação. O que nós estudamos nessa aula? Revisamos o conceito de reações de adição ou síntese, decomposição ou análise, simples troca e dupla troca. Revisamos o conceito de reação de oxirredução, compreendemos a relação entre o reagente e o produto e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.